Simbora! Bora para mais uma conversa. Hoje a gente vai falar de tecnologia, inteligência artificial aplicada a negócios de diversos contextos e principalmente dentro do ambiente de clínicas. Hoje trouxe o cara internacional para falar sobre isso, Lorenzo Singer, que é quem cuida de toda nossa operacional de inteligência artificial em diversas operações e quem montou a Zara, que é a IA da AZ, para que faça o primeiro atendimento, recepciona, qualifica, transfere e, além disso, agenda o podcast também. Então, mais uma vez, quem tiver interesse em participar dos nossos assuntos e conversa aqui, manda uma mensagem para a Zara falando sobre o Pod AZ, que ela vai te recepcionar e fazer todo o trâmite para você que tem interesse em conversar com a gente. Simbora pro papo. Lorenzo, como é que... Primeira coisa, né? Se apresenta um pouquinho, como é que você veio parar aqui em Colatina, nascido nos Estados Unidos? Beleza. Primeiramente, eu sou o Lorenzo Singer, nascido em Boston, Estados Unidos. Eu vim parar em Colatina por conta do Luiz. Ele me chamou para trabalhar com ele, para abrir outro braço nos Estados Unidos. Só que eu acho que com coisa de uma semana aqui eu já tinha fechado o carnaval do próximo ano e eu já tinha avisado para ele que eu ia ficar no Brasil. Não sei como é que ele ficou com isso, mas estamos aqui até hoje, faz mais de um ano já, e é isso. Teve algum momento que surgiu interesse em participar de um ambiente desse tipo, na verdade, de assuntos desse tipo, falando de tecnologia? Tem algum ponto da operação que você gosta mais de trabalhar? E qual a melhor entrega que isso tem a nível cliente, sabe? Tipo, tem algum projeto massa que você conseguiu montar ou participa dessa construção e fala, cara, isso aqui deve ser muito legal, provavelmente a gente está ajudando muita gente com isso. O que mais ajuda é o povo que tem muitos clientes entrando em contato no dia a dia. Um exemplo é a Supremo, que é uma loja de big hair que vende peruca, que tem coisa de mais de 400 mensagens por dia, e a IA tá ali recepcionando todo mundo, transferindo só no último momento. Aqui também na Z, só transfere quando o cliente está pronto para agendar uma consulta, responde as perguntas frequentes ali, ignorando um lead frio, só para entreter o povo, para não gastar tempo de um recepcionista ou de um humano, que isso seria mais caro também para eles, e não trabalha 24 horas, talvez um dia tá cansado, passando mal, tá com mau humor e vai responder diferente cada dia, cada resposta. Bom, tem um ponto interessante nisso. Na verdade, quando a gente começa a entregar o lado conversacional com uma inteligência artificial, sempre surge um medo nas pessoas, porque é algo novo. E tem um problema muito grande, que é quando a gente não entrega atenção no tempo certo. E lidar com uma inteligência artificial nunca vai reclamar de que ela está conversando com alguém de que ela não queria. Ela não tem esse nível de sentimento. Pode fingir ter, inclusive. Claro que a gente consegue moldar o comportamento de uma inteligência artificial para cada vez mais parecer humano. Nesse ponto, principalmente, que eu acredito onde entrega mais valor e resultado, que é estar sempre disponível, diferentemente de um humano. E a gente já viu inúmeras vezes, hoje inclusive, dentro da nossa operação, eu compartilhei 2 prints lá no grupo que entre 1 e 3 horas da manhã chegou 3, 4 pessoas que demonstrou interesse vindo de anúncio e passa para o time, na verdade já deixa até agendado, porque ela consegue não só compartilhar ali, transferir para um vendedor com todo o detalhamento da conversa, mas já marca direto na agenda. E aí a gente vai principalmente para o lado de clínicas. Como é que isso acontece e por que isso começa a ser de fato interessante, né? Primeiro, tem uma diferenciação do que é a inteligência artificial e os chatbots, que a gente vê muito ainda, né? Digite fala tal coisa específico, e essa não. A gente lida com uma simulação de uma inteligência humana. Ela, se for olhar tecnicamente, não é de fato uma inteligência artificial. Ela não consegue ter consciência própria a menos que você treine-a para isso.
Mas é um completador de texto. Voltando, né? As pessoas têm muito medo do comportamento que isso pode ter, mas se você for olhar muito bem, toda vez que a gente tem o lado mais humano, uma pessoa de fato, para executar esse tipo de ação, ela vai cometer muitas vezes muito mais erros do que uma inteligência artificial, Sim. que é mais metódica. O problema é quando uma inteligência artificial erra, e ela vai errar, mas muito menos, aquilo vira um alarde total, tipo, parece que acabou o mundo. E aí como que a gente lida, como que você tá lidando com essa desavença, assim? Primeiro ponto, tipo, como que é a expectativa ideal que a gente tem que passar para alguém que vai começar a mexer com inteligência artificial no negócio dela, né? Sim, primeiramente tem que explicar pro povo que é igual uma pessoa. A gente está treinando um neném recém-nascido que vai virar um adulto, tipo uma recepcionista do seu negócio, mas isso vai com o tempo, a gente precisa de um teste ali, vai com os ajustes do dono do negócio ajudando a gente, passando feedback e tudo mais, senão não vai ter como a gente melhorar a IA também, porque ninguém conhece o negócio melhor do que o dono. Então, se eles não estiver passando feedback, essas coisas assim, não tem como trabalhar, em outras palavras. A gente vai montar a base com as informações que eles passarem, só que sempre vai ter alguma coisa que impede nisso, porque todo mundo conversa diferente. Então, pode chegar alguém perguntando alguma coisa completamente fora do que a gente imaginava, mas a pessoa vai ficar puta porque não tá no treinamento da IA e ela vai responder diferente. Cara, ponto muito interessante, na verdade. Já trazendo o assunto de novo, né? Eu até fiz um vídeo falando desse tipo de coisa, mas essa parada sempre me martela o assunto. Hoje é muito comum a gente ter pessoas robotizadas, que as pessoas não pensam, e é a principal coisa que eu brigo com todo mundo que trabalha com serviço. A gente precisa, por conta de diferenciação, ser muito mais ativo nas ideias. Toda vez que a gente está numa posição de propor ideias e quem a gente está trabalhando em conjunto, seja cliente ou parceiro, eles nos contratam para que seja cabeça pensante, e se a gente não tem coisa muito errada. É muito comum e as coisas estão meio que se misturando. A gente tem pessoas com comportamento robotizado e robôs, inteligências artificiais, cada vez com comportamento mais humano. Uhum. É bizarro a quantidade de vezes, e hoje, inclusive, o meu sócio, o Marcos, está testando. A gente fez um fluxo diferente dentro da operação e a gente não falou para ninguém ainda. O que está acontecendo, cara? Fluxo padrão das coisas. A gente tem 2 canais ativos, prospecção ativa e tráfego pago, inbound e outbound. Normalmente, a pessoa vem, conversa, é recepcionada pela inteligência artificial e é qualificada. A partir da qualificação, a gente passa o bastão para o humano continuar a conversa. Mas agora, a gente está fazendo 100% com IA. O que a gente está fazendo? Uma ressalva, tá? Nosso fluxo é o seguinte. Se a pessoa é pontuada com pelo menos 70 pontos e ela sofre uma qualificação lá através da inteligência artificial, ela sabe a nível contexto e ela estuda toda a conversa que a IA teve com aquela pessoa e pontua de acordo com o nosso processo de vendas, processo de qualificação. Se ao final desse processo ela obter uma nota maior do que 70, ela é transferida para um humano, um vendedor de fato, e ela vai ter a chance de agendar alguma coisa já direto. Uhum. As pessoas que são menos de 70, e a gente não fazia isso, agora a gente não transfere para o humano, a gente manda para um painel e quem chama essa pessoa é uma outra IA, só que fingindo que é um humano. E cara, o Marcos validou isso hoje. A gente mandou um monte de gente para lá, ele iniciou a conversa por outra IA, e o cara mandando áudio pra caramba, conversando, e a gente dá-lhe link de checkout depois. Então,
Porque, na teoria, se o cara não... se aquele lead não tá com fit pro nosso produto, pro lado do serviço, personalização, Sim. é um ticket mais alto. Mas, evidentemente, ele tem interesse nesse assunto, então ele pode voltar para um produto mais barato. E, de novo, a gente sempre está pensando em resolução de problema, né? Eu tenho um gargalo no meu operacional de que a gente tem um volume absurdo de pessoas chegando pelo tamanho que a gente está. Nosso lead está muito barato. Ontem, você viu na reunião que a gente estava tendo de manhã, ontem foi 116 leads. Teve uma campanha com vários conjuntos, tá? Deu média de 74 centavos o custo do nosso lead. Gerou volume absurdo. Não tem condições do humano fazer isso. E outro ponto interessante, como a gente distribui o mesmo canal, a gente passa para 4 vendedores e agora um outro canal que é uma IA com cara de vendedor, então a gente tem uma ramificação de 5 caminhos ali. Nesse quinto caminho, aliás, nesses 5 caminhos, a gente tem o tempo todo transferência. Tipo, seria humanamente impossível a mesma pessoa conversar com 4 pessoas ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo. Sim. E hoje aconteceu, pela primeira vez, que ocorreu uma distribuição de 3 leads ao mesmo tempo. Um foi para o nosso painel, e aí uma outra IA chama, e outros 2 foi para 2 vendedores. Então, cara, é uma otimização, as pessoas estão ganhando confiança para isso, e vai para esse assunto, né? O grande ponto de tecnologia / inteligência artificial é esse lado do alinhamento de expectativa. E eu acho que bate muito no medo. Aliás, o que você acredita que é meio que uma barreira de entrada ainda para as pessoas não... Todo negócio deveria estar com essa parada. Por que ele não está ainda? O que você acha que impede as pessoas colocarem inteligência artificial nos negócios hoje? Eu acho que é o medo dela errar, na verdade. Só que, de qualquer jeito, o humano também vai errar. E se a gente treinar a IA para ela não errar, ela vai dar o melhor atendimento possível, 24 horas, que um humano não vai fazer isso. É igual, tipo, se uma empresa estiver rodando tráfego pago. 1h da manhã tem alguém fazendo doom scrolling ali, passando, aí vê alguma coisa, um anúncio que, porra, é interessante, clica no link, começa a conversa. Se a sua empresa não tiver uma IA, não vai responder, só no outro dia, e talvez o cara clicou em vários anúncios e alguém respondeu primeiro. Mas se tiver uma IA, já pode manter esse lead quente, qualificar ele ali, aí quando a gente chegar no outro dia, já está com uma reunião agendada, no caso, porque a IA também pode agendar uma reunião, então o cara já está... Ele foi atendido de madrugada e sem uma IA não tem como fazer isso. Você acha que o medo tem relação com ego e talvez... Bom, eu tenho minhas suposições, mas quebra um pouquinho mais. O que você acha que é esse medo? Tipo, é medo de errar, mas mais o quê? O porquê que você acha que as pessoas têm medo dela errar? Porque é uma coisa nova. O povo não gosta de tomar risco. Ainda mais pro próprio negócio deles. Pronto, eu tenho uma outra teoria também. Eu acredito que as pessoas têm medo de colocar um negócio que precisa de processo. Sim. E descobrir que ela não tem processo de nada. Por quê? Toda vez que você vai tornar algo automatizado, você tem que ter um processo muito bem descrito, porque aquilo vai seguir um passo a passo. Sim. Agora, se você lida com as coisas de maneira aleatória ou no feeling, quando existe muita gente que comenta desse tipo, eu vou lá e vejo na hora mais ou menos como é que faz, eu tomo uma atitude ali. Querendo ou não, tem um mínimo de processo naquilo, só que você não sabe explicar, você não tem um processo bem descrito para que você consiga delegar para uma outra pessoa. Uhum. E como você bem disse, uma inteligência artificial ela tem um comportamento assim como uma pessoa em aprendizado.
por mais sênior que essa pessoa seja em qualquer outro local, ela vai chegar dentro do seu contexto como júnior, como bebê ali, para que de fato você vá treinando ela aos poucos. Agora, acredito que as pessoas têm medo de tecnologia porque não conhecem, e normalmente a gente tem medo do desconhecido. Mas não só isso, a partir do momento que ela conhece, ela ainda pode ter um medo de aquilo talvez faça melhor do que eu, inclusive. Sim. A gente tem um caso de um cliente que ele emperrou muita coisa. Ficou um processo muito travado na parte de onboarding porque ele não deixava ir para mercado. Porque ele queria que fizesse de uma maneira engessada. Então, a grosso modo, ele queria mais uma automação do que de fato uma inteligência artificial que tivesse liberdade de adaptar ao contexto daquilo. Pronto. O problema disso é, toda vez que a gente sabe um pouco mais as coisas, eu tenho um contexto sobre aquilo, eu vou julgar a partir do meu ponto de vista, assim, e claramente a gente faz isso o tempo todo. Eu sempre vou considerar os meus viés daquilo para eu conseguir ter uma crítica em cima. Mas isso é um modo errado de ver porque você não é seu cliente. Na maioria das vezes você não tem o mesmo perfil que um cliente tem ou pensaria. E aí, se você levar isso em consideração e travar que aquele comportamento seja um pouco mais engessado, e aí, meu ponto de vista, pode ser porque eu não tenho controle total daquilo, eu não tenho os processos muito bem descritos, eu acho que vai virar um caos. Ou então, o conceito de delargar e não delegar, né? Eu não consigo passar uma ação ou uma tarefa bem descrita de fato para que uma outra pessoa faça semelhante como eu faria. E aí pode ser que isso trave muita coisa, mas... Boa. Tá. Existe alguma coisa hoje que não dá para fazer com inteligência artificial? Você já chegou num pensamento que fala assim, pô, isso daqui acho que ainda não dá. Não, acho que dá pra... Obviamente não dá pra voar, não dá pra fazer um monte de coisa, mas Sim. a nível processual, comportamental, tem alguma coisa que você acha que falta dentro de inteligência artificial que fala assim, pô, isso daqui me ajudaria? Ou melhor, o que você mais gosta disso aí também? Tipo, as duas coisas, sabe? O que eu mais gosto de inteligência artificial? E se tem algum ponto de que você vê uma dificuldade ainda? Cara, eu não falaria uma dificuldade, mas dependendo da automação, vai ter um nível diferente, mais difícil, dependendo do que tiver que fazer. O que eu mais gosto é entregar um negócio que funciona para o cliente, para que ele possa ter mais liberdade de tempo para fazer coisas mais importantes na empresa dele. Pô, existe alguma coisa, na verdade, algum segmento de mercado que você fala assim, cara, isso já era, daqui uns 2 anos não tem por que existir mais esse cara. Porque provavelmente a inteligência artificial vai estar lidando com isso muito melhor do que qualquer outra pessoa. Acho que marketing. E alguém que não sofreria o impacto disso, sacou? Eu acho que um mercado que não vai existir mais vai ser marketing digital. Tanto que até a gente usa criativos feitos por IA. E para subir criativo é um botão ali, então eu acredito que uma automação possa fazer isso. Eu acho que nós estamos seguros, porque se algum dia não... Porra, se a gente não tiver um emprego configurando, montando as automações IA, eu acho que ninguém mais vai ter emprego que trabalhe com computador. Só vai ter trabalho manual. Tá, cara, eu acredito que vai ter uma separação, na verdade, um rebalanceamento de valores na sociedade em questão profissões. Por exemplo, o cara mais artesanal, mais manual, Sim. mais mão de obra, trabalho pesado, vai ser muito mais valorizado. Porque eu acredito que tem uma barreira muito maior para uma inteligência artificial trabalhar em cima disso.
Obviamente existem máquinas, por exemplo, impressoras 3D de casa, que imprimem cimento e montam uma casa ali. Mas isso é uma barreira de entrada absurdamente alta. Sim. É muito caro eu contratar um robô para fazer minha casa. É óbvio. Aí, se bem que o pedreiro também tá bem alto, mas... Mas aí uma E um recepcionista. robô não gasta 8 horas de almoço ali no dia também, né? Mas enfim. Ah, e por outro lado, profissões mais intelectuais que não estão... E, na verdade, as que estão ligadas à tecnologia também, eu vejo um caminho não muito bom. Assim, o cara especialista vai ser muito bem e provavelmente ele vai ser mais bem remunerado do que é hoje. Só que você vai ver uma onda de layoffs novos, provavelmente com mais frequência, porque Sim. você vê cada vez mais times sendo desligados, enxugados, né? Você vê demissões de 40%, 50% de times de tecnologia. Por outro lado, a produtividade aumentando, porque você tem mais investimentos em suportes de inteligência artificiais para auxiliar um cara que ele sozinho, ele sabe muito contexto, ele sabe muito de técnica, né? Ele é bom tecnicamente, porém ele não tem braço operacional para ocupar aquilo. Só que com uma inteligência artificial, e está cada vez mais em alta o tal dos vibe coding, tem um monte de ressalva em cima disso, principalmente pro lado segurança, mas, cara, isso é muito mais... Eu acredito que é muito mais rápido as inteligências artificiais para vibe coding ter um apelo mais pro lado segurança do que, de fato, fazer sentido eu contratar júniors para isso. Então, eu acredito que cargos mais com pouca experiência dentro de tecnologia vão sofrer muito impacto, porque não faz tanto sentido. E vou dar um exemplo meu, não que eu seja pica em tecnologia, mas eu tenho um bom contexto, tenho uma boa base. Coisas que eu demoraria 3 meses para fazer, hoje eu faço em 4 horas. Sim. Um aplicativo que eu demorava 60 dias para fazer, eu fiz em 2 horas hoje em dia. E coisas muito mais complexas, você tem integração com tanto de coisa que, inclusive, volta no que eu mais acredito hoje. Na verdade, 2 coisas. Uma para declarar guerra aí é o que a gente chama hoje de SDR, e a gente vai começar a ter uma nova nomenclatura nisso, que é o RQT. E a outra é aplicativos no geral, como a gente conhece dentro de celular, para mim não vai fazer mais sentido porque a gente tem integrações, o que a gente tem acreditado muito que é tudo estará conectado ao WhatsApp. O WhatsApp será o grande aplicativo que unifica tudo, porque a gente consegue, através de APIs, integrar qualquer outra aplicação. Sim. Então, eu simplesmente mando um comando, seja um áudio pelo meu WhatsApp, conversando com a minha assistente, minha inteligência artificial, e ela busca isso em outras informações. Então, hoje, a gente já tem dentro do nosso contexto um banco de dados enorme. Hoje, se eu não me engano, a gente bateu 13.800 registros lá, leads, dentro que a gente armazena telefone, o segmento de mercado dele, o nível de contexto, qual que é... O nível de contexto é o resumo da conversa, né? Qual que é o responsável por aquele lead. É como se eu tivesse um CRM, mas é um banco de dados, e diretamente no meu WhatsApp eu consigo trazer essa informação ali, na hora, em tempo real. Hoje, quando a gente estava no grupo conversando lá, eu vi que o Marcos estava sem contexto de um cliente. Eu falei, pô, peraí, é só mandar um negócio aqui. Aí, pronto, a gente montou todo o resumo de que ela teve junto com o cliente tal lá, que, porra, não foi nem um resumo, aquilo foi um texto gigante. Eu falei, inclusive eu mandei no grupo de vendas nosso lá, que eu falei assim, eu vou ter que mudar a forma como eu chamo isso, que faz todo o resumo da conversa. Não, ela tá fazendo uma análise completa hoje em dia. Sim. O resumo que mandou pro Sandoval hoje foi absurdo. Deu, tipo, como se fosse uma página de docs lá. Ele falou, cara, isso é um arsenal absurdo pra eu chegar pra vender. Falei, por favor, traz essa aí pra gente, né? Mas, pra mim, tecnologia vai... a gente sempre tem ondas nas coisas, né? Tipo, o desenvolvimento de sociedade no geral, ele passa por alguns ciclos ali. Por exemplo, inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje,
pro lado conversacional, que surgiu as LLMs lá, é muito recente. Se eu não me engano, foi 2022, setembro, agosto de 2022, por ali, que o GPT surgiu. Foi 22. Mas inteligência artificial é um conceito que surgiu em 1940 e pouco, com o Alan Turing, que é considerado o pai da computação, né? Inclusive, eu não me lembro de ter visto teste, mas posso estar falando merda aqui, mas provavelmente hoje inúmeras inteligências artificiais passariam no teste de Turing. Não sei se vocês conhecem, mas é um teste onde você coloca uma máquina para conversar com um humano ou máquina para conversar com máquina e você não consegue distinguir quem que é o quê. Tipo, a máquina, o humano não sabe se ele está conversando com a máquina ou não. A gente já viu inúmeras vezes a nossa própria operação ali de inteligência artificial, as pessoas responderam os vendedores depois falando, nossa, eu não sabia que era uma IA. Porque depois que passa para lá, o vendedor apresenta, né? Você estava lidando 100% com a IA agora. Ou agradece o atendimento, que ninguém agradece uma IA pelo atendimento. Então, claramente, dá para ver que... Até aqui na AZ teve um caso desse, né? Sim. Você é muito gentil e tal. Boa. Cara, funilando pra cá, inclusive, tem um ponto muito bom dentro de clínicas que resolve um problema grande, que é muita gente tem muito agendamento, se investe em marketing, em tráfego, faz um bom posicionamento, você tem uma inteligência artificial para lidar com o primeiro atendimento e tudo mais, só que ainda assim o grande problema de clínicas é um não comparecimento. Você trava a agenda de um profissional, que não é barato. Sim. Essa cadeira ali vai custar R$180 a hora, provavelmente, do não comparecer alguém. E existem vários motivos do porquê a pessoa não comparece. Tem alguns que a gente não consegue mapear, não consegue converter esse tipo de coisa, mas muitas vezes pode ser por falta de relacionamento. A pessoa não entra em contato falando que tá tudo certo, não tem uma comunicação com uma cadência certinha para lembrar aquela pessoa. Muitas vezes ela pode ter esquecido. E a gente inúmeras vezes não comunica porque acha que vai estar incomodando. Se a gente tem um lado automação justamente para lidar com esse tipo de coisa, ajuda muito, porque você pode determinar uma cadência lá. 4 dias antes do seu evento eu vou te mandar essa comunicação. E não é você, é uma operação que roda sozinho. Ela pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar foto, pode mandar o que quiser. E você mantém aquela pessoa na mente, lembrando. Então, você consegue lembrar alguma outra situação que a gente consegue aplicar alguma coisa que resolva muito bem um problema que o humano teria dificuldade em fazer? Eu acredito que follow-up. Boa. Que seria tipo... pra quem não sabe o que é um follow-up, é quando o lead tá ali conversando com você, ou com a inteligência artificial no caso, e do nada some, demonstrou interesse ali, e do nada para de conversar. Aí, na nossa cadência, a gente 2 horas depois dispara uma mensagem, chamando o cara ali. Se ele não responder um dia depois, aí depois seria 5 dias depois, e depois 7 dias depois. E geralmente a última mensagem aí de follow-up seria um meme, tipo dando um tchau, que a maioria das vezes traz o cara de volta. Aí se ele responder, ele vai conversando com a IA ali, mas se ele parar de responder de novo, ele cai na mesma cadência de follow-up. Então seria tipo um follow-up infinito, que eu acho que é muito importante, na real, follow-up. Normalmente a última mensagem ali do fluxo de pontos de contato, assim, é um meme. Não necessariamente precisa ser para todo mundo isso, mas é muito massa falar desse tipo de coisa porque estrategicamente essa cartada final ela funciona melhor que seja uma comunicação diferente das outras anteriores. Sim. Porque
Tá, a gente entende que o pior dos casos é o silêncio. Se eu continuar falando da mesma forma até agora que essa pessoa não me respondeu, se eu mandar igual às outras, qual a chance dela me responder? Não vai responder. Muito baixa. Então, é uma cutucada ali, e muitas vezes quando a gente está falando com empresários, uma cutucada no ego funciona muito bem, do tipo, cara, tá chato já eu estar falando com você aqui. Se alavancar seu negócio não é uma prioridade para você agora, tudo bem, eu sinto que eu não vou conseguir te ajudar, mas se de fato você quiser mudar os seus resultados, pode falar com a gente. Isso dá uma ferida no cara e fala assim, como assim, cara? Tô trabalhando tanto e como é que eu não quero melhorar meu negócio? E aí ele vai e responde. Mesclar isso com uns gifzinhos, a gente usava umas caveirinhas, tipo, tô te esperando tanto tempo, assim, enfim. É uma boa. Outro ponto, falando de follow-up, o que a gente consegue deixar uma cadência mais interessante é misturar horários até. Antes a gente sempre mandava um padrão, né? Um intervalo duro que eu chamo. Tipo, se essa pessoa entrou em contato com a gente 8 horas da manhã, eu vou responder 2 dias depois, 8 horas da manhã também. E 4 dias depois, 8 horas da manhã. 5 dias depois, 8 horas da manhã. Isso é ruim. Porque se ela não está me respondendo nesse horário, eu preciso tentar um horário diferente. Então, a gente começou a sempre tratar num intervalo ali que ela tenha uma possibilidade de testar horários diferentes. Então, a gente não vai mandar falar para as pessoas 3 horas da manhã, para perturbar, mesmo que ela tenha iniciado a conversa com a gente 3 horas da manhã. É sempre agora de 7, 6, se eu não me engano, até 8 horas da noite. Fora isso, a gente não perturba mais os outros. Mas se ele entrar em contato com a gente vai responder. É isso. Boa. E agora, dentro daqui, a gente só reforçando, né, que existem infinitas possibilidades dentro do seu WhatsApp para gerenciar, para trazer novos clientes, para recepcionar muito bem e para principalmente otimizar o tempo dos vendedores, que é a parte mais custosa dentro de uma operação comercial. Sim. Dito isso, a gente costuma falar que não é bom. Por enquanto a gente só não faz o café porque as cafeteiras não estão inteligentes ainda pra gente conectar ali. Mas a partir do momento que ela tiver uma API, até o café a gente consegue fazer. É muito possível gerenciar. Inclusive, tô lembrando agora de um caso. Clínica também. Teve uma operação que a gente gerenciou 12 agendas ao mesmo tempo, conectando com um sistema diferente. Era recepcionado, gerava oportunidade de agendamento, marcava num sistema, isso pode ser espelhado no Google Agenda e espelhava diretamente no sistema do cara. E se fosse marcado no sistema dele, ou seja, a pessoa marcou presencialmente lá na clínica, também espelhava dentro do nosso ambiente. Então, a inteligência artificial ela conseguia entender o que estava disponível ou não dos dois lados. Isso era absurdo. E é dessa forma que a gente quer mostrar as possibilidades, de novo, em vários âmbitos, né? Não necessariamente só em clínicas, mas principalmente em clínicas. Você tem algo que entende texto, áudio, imagem, arquivo. Você poderia mandar, inclusive, a foto do seu procedimento, o seu exame, como é que tá. Ela faz uma análise prévia, faz o resumo do que ela viu com aquela imagem e manda para alguém analisar, ou ela mesma analisa, que é o mais provável também. Enfim, é isso. É um universo com inúmeras possibilidades. Vai muito da criatividade de quem precisa daquilo e onde quer uma solução personalizada ou não. Inclusive, falando de sem personalização, tem a plataforma, né? Appnia, app.olania.com.br. Você consegue criar um agente de maneira autônoma, tem 7 dias grátis para testar e depois você não vai pagar nem R$7 por dia, muito mais barato que qualquer cafezinho aí, para ter alguém atendendo e gerenciando o seu negócio. Você só recebe no seu WhatsApp depois que a pessoa passou por todo um processo de qualificação e está pronta para comprar de você. É isso a maravilha que a gente quer e entrega para todo mundo. Sempre costumo falar que é como se a gente colocasse um holofote dando prioridade em quem vai trazer potencial para o seu negócio. Você recebe 20 pessoas por dia
E você normalmente atende essas pessoas em fila. Chegou um, ou se chegou essas pessoas à noite, você vai atender o primeiro, depois o segundo e blá blá blá. Se no final do dia você tiver 3 pessoas desses 20 que estão interessadas realmente no seu negócio, bom, só que você atendeu as 20 mesmo assim, para depois entender que tinha 3 bom. O que a gente consegue fazer é mostrar para você, ó, Lorenzo, esses 3 aqui, cara, começa por esses que eles estão mais quentes, eles estão prontos para comprar de você. Eventualmente você vai atender os outros depois, mas só depois que sua alegria tá lá em cima, que você já trouxe um negócio bom. E quando você não tem uma ação efetiva, sua ansiedade aumenta, falando, não, o próximo eu vou ter que vender. E aí, cara, aquilo foi frustrante, então não só a gente traz otimização, mas baixa a ansiedade de um time comercial, porque ele tem controle total de quem que ele vai atender e todo o resumo da conversa ali na mão. Sim. Show? E agora, tô sabendo de outra coisa, que o senhor vai voltar para os Estados Unidos, e como é que vai ser esse trampolim, assim, tipo, a ponte daqui para lá? O que você enxerga de diferente no mercado americano para o mercado local aqui do Brasil em possibilidade de tecnologia e inteligência artificial? Eu acho que a diferença principal é que aqui a gente usa muito o WhatsApp e lá quase nada, mas com a nossa ferramenta nova que a gente está desenvolvendo de prospecção feita por e-mail, eu acho que chega bem no mercado americano lá dos Estados Unidos. O WhatsApp pode chegar. Eu acredito que a maioria do povo tem o WhatsApp, só que não usa. Só que se tiver que entrar em contato com uma loja, barbearia, restaurante pelo WhatsApp, eles vão entrar, porque não vai ter outro meio de comunicação. Tem muita gente que não gosta de conversar no telefone, talvez tenha vergonha e prefere mandar mensagem. Eu acho que teria como convencer esse povo de baixar o WhatsApp ou usar, porque a maioria do povo já tem. Mas eu acho que o principal vai ser e-mail, que todo mundo lá usa e-mail, principalmente as empresas. A comunicação dentro da empresa do povo mesmo que trabalha lá dentro, um conversando com o outro, não é por mensagem, a maior parte do tempo é por e-mail, que fica tudo mapeado lá dentro. Então eu acredito que essa prospecção por e-mail vai ser muito boa. Eu acho que chega muito bem lá. Beleza, então fechamos aqui para entender um pouquinho mais do universo de como é que está sendo a aplicação de inteligência artificial em diversos negócios e principalmente olhando para o WhatsApp controlando essa operação. É isso. Lorenzo vai documentando para a gente o que a gente tem de atualização dentro desse universo, falando um pouquinho lá de fora, inclusive, vai documentar o que tem lá para os Estados Unidos e trazer para cá um pouquinho mais quente. Ou, se ele não voltar, fala remotamente também. É isso, cara. Prazer conversar contigo mais uma vez. Mateuzinho, pessoal da Z aí atrás. Vambora. Fechou, gente. Boa noite. Vambora. Lembrando, quem quiser participar desse tipo de conversa aqui sobre diversos negócios, segmentos, assuntos, fofocas, fica o convite. Vai na bio do Instagram do Instituto AZ, clica lá, conversa com a Zara, vi sobre o Pod AZ, e aí descreve um pouquinho da sua história, vai chegar pra gente o seu interesse e a gente inicia essa conversa, fechou? É isso, vem pro Pod AZ.